Fala amigos e colegas de Gráfica Rápida, eu sou o Pedro Galvão, proprietário da Lambda Informática e Gráfica Rápida, e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o que aconteceu há pouco tempo comigo na minha Gráfica Rápida. Sim, o que você está lendo no título é a verdade, eu quase perdi essa impressora. A minha Brother T4500DW quase foi para baixo. Por que isso aconteceu? Simplesmente por causa disso aqui. Um simples rolete de impressão estragou. Um belo dia, fui lá, eu imprimi uma folha de papel fotográfica e vi que estava amassando. Achei que fosse alguma poeira, alguma coisa. Passei a mão ali dentro, da impressora para tentar limpar. Segunda folha, amassou de novo. E quem trabalha com gloss sabe muito bem que quando a folha amassa, dificilmente você consegue recuperar, porque o gloss é um papel que é totalmente preparado ali para funcionar do jeito que ele veio. Dobrar ele, amassar, muito calor e tudo mais, acaba danificando ali o papel e às vezes alguns danos podem ser irrecuperáveis. Então, acabei tendo duas folhas perdidas. Coloquei mais uma, amassado novamente. Coloquei outra, amassado novamente. Descontente, falei, bom, não é possível. Coloquei uma folha comum de sulfite para poder imprimir. E quando eu coloco a minha folha de sulfite, ela não era puxada e eu notei que ficou uma sujeirinha ali na minha folha. Logo, eu imaginei que fosse o rolete que estivesse com algum problema, ele estivesse aí desgastado. E de fato, esse rolete desgastou. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui no vídeo, mas ele está liso. Esse rolete ele tem várias ranhurazinhas. Para quem está começando aí agora com gráfica rápida e não está ciente disso, esse é um problema muito comum que acontece com impressoras jatos de tinta. Geralmente, o que mais dá problema são os roletes, cabeça de impressão e tudo mais. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, eu falei, bom, eu vou ver quanto que é para poder consertar isso daqui. Vou procurar uma assistência, vou estar levando para poder estar fazendo um orçamento. Procurei em todas as assistências que tinham aqui ao redor do meu bairro, não consegui encontrar. Eu tive que ir mais longe ainda. Fui procurar assistências ao redor da minha cidade e eu só consegui encontrar uma única autorizada da Brother. Essa máquina tem 2 anos que eu comprei ela e dentro desses 2 anos foi a primeira vez que ela apresentou um problema. E eu digo a vocês que essa máquina já se pagou diversas vezes, principalmente com trabalhos fotográficos. Ela é uma impressora que tem uma qualidade de impressão muito bonita. O único ponto negativo que eu posso dizer a vocês, ou melhor, os 2 únicos pontos negativos o primeiro não é culpa dela, que o gloss, vocês já sabem que os raios ultravioletas, muita luz, muita exposição acabam com o material. Então isso aí, infelizmente, eu não posso culpar a impressora, e sim por conta do material, do tipo de tinta e tudo mais. E o segundo maior problema dela é que quando a gente vai fazer uma impressão chapada, ela pode deixar algumas marcas de tinta. Isso aí me irrita muito, principalmente quando a gente vai fazer cardápio, geralmente tem os fundos aí com cores sólidas. A Workforce, problema zero. Dá para imprimir impressão chapada frente e verso, inclusive ela mesmo já puxando. Mas enfim, é uma peculiaridade dessa impressora aqui, mas de fato ela é uma excelente impressora. Ela não é uma impressora tão lenta, ela faz uma média aí de 23 a 28 páginas por minuto, isso vai depender muito da qualidade. Se for em preto e branco e em qualidade normal, ela faz até 31 ppm, se eu não me engano. Visto isso, ela faz redução de A3, ela faz ampliação de A4 para A3, ela faz diversos serviços. Ela aceita diversos papéis. Ela tem 2 bandejas, ela tem uma bandeja frontal e ela tem a bandeja lá em cima MU, que lá em cima é só para papel fotográfico. Você pode usar também papel ofício, mas ela é recomendada só para papel fotográfico. E aqui você pode usar papel ofício, sulfite e alguns outros tipos de papéis também. Então, só passei para vocês um pouco de detalhes de como que ela é. Dito isso, vou voltar para o assunto que eu estava falando.
Procurei em todas as assistências, encontrei uma única assistência da Brother aqui perto, né? Perto. Tentei entrar em contato, entrei na avaliação do Google e a autorizada já estava há mais de 1 ano e meio sem prestar serviços. Alguns clientes, pelos comentários, disseram que deixaram a impressora, deixaram sinal de pagamento, eles fecharam e mandaram embora. Conclusão. Notei que não ia ter como consertar minha impressora. E esse rolete, ele fica bem aqui, ó, nessa bandeja aqui. Por conta disso, eu fui procurar na internet. Esse pequeno rolete custa uma base de R$90. O problema é trocar. Essa é uma impressora que ela é complicada. Ela é complicada para tudo, no sentido de manutenção. Que para você trocar um único rolete, você precisa ali de umas 3 horas só para desmontar aquilo dali. Claro, um usuário sem experiência. É um monte de conexão, travas, um monte de molinhas. E se você não tomar cuidado, você quebra. É cheio de pegadinha, óbvio, a indústria hoje faz isso. Colocam ali umas pegadinhas para você sair puxando, para você poder quebrar. O que é a intenção deles? Ou você conserta numa autorizada deles, eles cobram um valor absurdo, ou você compra um produto novo. Como eu não estava disposto a comprar um novo produto e também não estava disposto a levar em qualquer lugar onde alguém pudesse simplesmente levar uma peça minha, consertar errado, eu falei, se for para estragar, que estrague na minha mão. Comprei a peça, não consegui uma referência no YouTube, porque infelizmente ela é uma impressora que não é muito comum aqui no Brasil. Ela é feita no Japão e existem vários lugares no Brasil que você até consegue comprar, mas ela não é uma impressora que se popularizou tão grande por aqui. Pelo menos eu notei que aqui por perto eu não consegui conserto, não consegui autorizado, não consegui absolutamente nada para ela. E tudo que é compra, a gente só consegue comprar peças e coisas assim fora aqui do meu estado. Apesar do Rio de Janeiro ele ser grande, né, no comércio de impressoras. Enfim, não consegui reparo, eu mesmo tive que reparar. Consegui reparar, por sorte, foram horas que eu perdi para poder estar ali trocando essa pequena peça. É uma peça que me gerou uma dor de cabeça muito grande e que poderia aí me custar no mínimo R$7.000. R$7.000 porque foi o preço que eu paguei por ela na época. Se você procurar bem, pegar uma promoção e tudo mais, pode ser aí que você compre aí para uma média de uns 5 a 6 mil reais. É uma impressora muito boa, mas hoje eu não a compraria mais. Não compraria por quê? Simplesmente pelo fato de hoje eu ter uma mente diferente do que eu tinha há 2 anos atrás. Que é o ponto que eu quero trazer para o vídeo. Hoje, quando eu vou comprar uma impressora, a primeira coisa que eu faço é analisar alguns pontos. Primeiro, ela me atende. Para você que está querendo hoje comprar uma impressora nova para o seu negócio, você tem que pensar em alguns pontos. E um dos primeiros pontos que eu recomendo fortemente a você procurar é o seguinte: eu preciso dessa impressora. É a primeira coisa. Coloca isso como primeiro plano nos seus planos. Por quê? Muita gente quer comprar às vezes a impressora por euforia. Por exemplo, eu adoraria ter aqui na minha gráfica uma Konica Minolta, porque eu iria me permitir fazer principalmente um dos serviços que eu mais quero, que é adesivos que sejam resistentes ao tempo. E com papel colchê, ele é um papel, né, para quem nunca viu, acredito que todo mundo que me assiste já tenha visto, ele é um papel que ele é meio plástico, é uma coisa estranha o material dele. Mas é um papel que aguenta uma exposição maior e tudo mais. Então, às vezes, a gente quer fazer aquele adesivo de proibir de estacionar, uma plaquinha que seja mais resistente. Com o toner, isso daí é possível. Esse seria um dos principais motivos que eu gostaria de ter, tá? Gostaria para outros motivos também, mas esse é um dos principais. Só que você tem que ter a noção da seguinte coisa. Você precisa disso? Beleza, eu preciso. Mas você tem condições de ter? Porque uma coisa é você precisar, a outra é você também poder ter. Pois é muito complicado, né? E aproveitando aqui para falar dentro desse assunto,
muita gente que vai ver o vídeo com certeza vai falar assim, não, mas espera aí, você está ficando louco, você está recomendando para fazer um adesivo externo, colocar na laser, o certo seria ecosolvente, de fato, mas entre jatos de tinta, onde muitas das vezes ali você vai ter que usar uma tinta pigmentada, vai ter que laminar com BOPP, ou você vai ter que plastificar, o laser ele pode se tornar ali uma coisa muito mais viável e mais barato, porque o investimento para uma ecosolvente é um valor muito grande. Tendo noção disso, a gente, pelo menos eu gostaria muito para poder estar fazendo esses serviços aí. Eu pretendo muito mais para frente um dia comprar uma ecosolvente, mas para fazer isso eu vou precisar reformar e ampliar minha loja. Então vão ser planos bem futuros aí. Então o que é o ponto que eu quero chegar com vocês? Para vocês aí que estão começando hoje com suas gráficas rápidas, e a maioria das pessoas aí hoje começam com uma Epson, a L3250, que é uma alternativa viável e relativamente barata, né? Onde você consegue imprimir, você consegue tirar xerox, você consegue fazer papel fotográfico e vários outros serviços aí de papelaria. Realmente ela pode ser um investimento inicial aí muito bom que vai alavancar o seu negócio. Mas você tem que ter a noção da seguinte coisa: independente da impressora que você vai comprar, você tem que ter a noção de que será que essa impressora tem reparo ao redor onde eu moro? Se não tiver, eu preciso enviar para longe. Se eu enviar para longe, eu tenho alguma outra impressora que eu possa usar enquanto a minha está ausente? São esses pontos que você vai precisar pensar. E eu não estou aqui para desencorajar ninguém, muito pelo contrário. Eu quero que você tenha noção de que ao abrir esse negócio, você com certeza vai precisar olhar ali, analisar esses detalhes. Com esses detalhes analisados, maravilha, você já tem ali a cabeça para você poder avançar com o seu negócio, pois você não pode parar na fase da estagnação. Então, por que eu digo a vocês que se hoje ela desse um problema e que não tivesse reparo, eu não compraria outra dela. Não porque ela é ruim, não, muito pelo contrário, ela é uma excelente impressora. Como eu falei no início do vídeo, ela já se pagou diversas vezes, mas pela dificuldade que é conseguir reparo para ela, eu não compraria novamente, só por conta disso. Apesar que, se ela desse hoje um problema grave, e eu quisesse comprar uma outra idêntica a ela, eu tinha certeza de que ela iria se pagar, porque a tinta é muito barata e original, não compensa nem piratear a tinta dela. Eu não sei quantas impressões dela eu já tenho rodada, mas eu tenho muita, principalmente foto. E, pelo menos aqui na minha gráfica, um papel fotográfico, uma folha impressa fotográfica é R$5,50. Então você imagina aí, com uma média de 1.000 folhas impressas, né, em papel fotográfico, você já tem um rendimento alto. É claro, tem promoção, desconto e tudo mais. Porém, mesmo assim, a gente ganha sempre na unidade, que eu costumo dizer, e que a maioria aí, 80% dos seus serviços, independente do tamanho da sua gráfica, vai ser avulso. É um cliente que quer ali imprimir 1, 2, 3, 4 páginas, a não ser que você só trabalhe com quantidade. Na minha visão, eu acho burrice. Eu prefiro trabalhar com varejo, porque o varejo ele costuma ter um aproveitamento maior, mas trabalho também com atacado, tá? Mas pelo menos para mim, que tem uma loja de frente de porta, né? O varejo é o que manda. Quando você já tem uma coisa mais consolidada, que você já consegue aí rodar 3, 4, 5 mil apostilas por vez, aí pode ser que mude a regra do seu negócio. Enfim, não é o assunto aqui que cabe o vídeo. Então, na unidade, eu já faturei muito dinheiro com ela, tá? É isso que eu quero dizer a vocês. Com base nisso, hoje, se eu fosse comprar uma outra impressora, a primeira coisa que eu vou fazer, procurar autorizada, ver qual é a complexibilidade, quanto tempo que demora, qual é o custo para reparo. Eu tinha visto uma Brother há pouco tempo, que era a laser, né? Ela imprime aí papel numa média de 220 a 270 gramas, né? Que para os meus adesivos já iria me atender. Aí eu fui ver quanto que era para trocar o belt dela. Aí até uma assistência me indagou fazendo a pergunta assim:
poxa, uma impressora tão nova, há tão pouco tempo no mercado, você já está querendo trocar o belt dela? Que estranho. Eu falei, não estou querendo trocar o belt dela agora. Só que antes de comprar, eu quero ver quanto é. Primeiro para ver se vale a pena. Afinal, a impressora é uma média de R$7.000 e o belt 1.500, perdão. Fora que a gente tem revelador, cilindro de imagem, o toner que é caro. O primeiro ano de impressão é recomendado você utilizar aí os toners originais por conta da garantia. Então você às vezes tem que pensar se realmente vale a pena para o seu negócio ter aquela impressora, sabe? Às vezes vale muito mais a pena ter uma jato de tinta. Por mais que você não vá realizar certos serviços, é menos uma dor de cabeça e menos um problema aí para você. Então, por conta disso, eu vim trazer para vocês uma dica que é: pense bem o que você quer ter para o seu negócio. Pois uma bichinha dessa daqui, você compra e você não vai utilizar, é menos 7, às vezes 10, dependendo do preço da impressora, que você poderia ter gasto aí com outra coisa. Ao invés de ter comprado uma nova máquina, você pode ter comprado novos materiais para usar na máquina que você já tem. Por exemplo, para fazer agenda, para poder estar fazendo aí capas, para poder estar fazendo aquelas caixinhas de decoração para festa de aniversário, enfim. O escopo é enorme, né? Então às vezes vale mais a pena você investir em material do que em outra coisa, tá? Só que, como eu te falei, isso aí não é para desmotivar você a fazer. Isso é simplesmente para você ter noção de que às vezes a sua escolha pode ser errada para o seu futuro. Então, para você que está iniciando agora, atente-se a isso daí. E por último, eu deixo de mensagem para vocês o seguinte: você quer a impressora, o seu negócio precisa daquela impressora, você tem público para aquela impressora, você tem onde reparar aquela impressora, maravilha, você já tem os 4 primeiros pontos para poder ter aquilo dali, fornecer aquele serviço e tudo mais. Porém, você tem que levar uma coisa em consideração: impressoras estragam. O que eu recomendo a você fazer? Começa primeiro com a sua planilha financeira, tá? Eu tenho um software que ele faz o gerenciamento do seu negócio. E se vocês quiserem, eu posso estar recomendando para vocês mais à frente usar. É um software que é meu, tá? Eu inventei, tá? Eu não vou enganar vocês, ele tem um período de avaliação gratuito, mas depois ele é pago. Mas isso é para outro vídeo. Você pode fazer isso aí numa tabela, em que você quiser. É só um facilitador de vidas. Mas tenha como gerenciar o seu negócio para você saber o quanto entra, o quanto sai. E cada serviço que você realiza, sempre desconte uma parte para você deixar guardado aquilo numa caixinha, em alguma coisa, para você poder comprar uma impressora quando ela der um problema, ou para você consertar a sua impressora quando ela der um problema. No meu caso, eu sempre dedico uma parte do rendimento para cada uma das minhas impressoras. Atualmente, no momento, eu tenho aqui 5 impressoras. Tem uma que está com defeito, que está aqui parada, porém, eu já consegui um contato para poder estar consertando ela, só que isso vai tomar uma parte do meu tempo, porque o lugar é um pouco longe. Então, ela, por enquanto, está parada. É uma impressora laser, monocromática e tudo mais, muito boa. Então eu não estou usando ela porque eu não quero forçar para não causar outro problema. Ela deu problema no belt, tem que trocar o belt dela. Então, no momento, oficialmente, tenho 4 máquinas aqui na minha gráfica, né? 5, uma está parada. E tem uma aqui, uma HP 7740 HP, que eu não recomendo ninguém a comprar. Então, sempre dedique deixar uma parte do seu dinheiro. Quanto que eu vou deixar, Pedro? O quanto você vai decidir. Primeiro, quanto você cobra pela sua impressão? Sua impressão é o quê? É R$1, é R$2, é 50 centavos? Isso vai depender de quanto você vai cobrar. Pedro, a minha impressão é R$1. Tá bom, tira aí 5, 10 centavos por cada impressão que você realiza, para você poder aí estar guardando. Caso venha dar algum problema, você tem de onde tirar. Por exemplo, uma workforce dessa daqui, você encontra, tem diversos preços. Até porque normalmente é mais comum de você comprá-la com book, vale mais a pena.
Pode ser que você encontre aí uma faixa até de 7 mil reais, dependendo da onde você vai comprar. Você imagina se isso aqui dá problema hoje e você não tem um centavo guardado? E aí? Esse que é o problema. Você precisa ter uma reserva financeira para todos os produtos da sua loja, principalmente os que precisam de consumíveis. Impressora, computador, máquinas de sublimação, igual eu tenho impressora aqui de sublimação. Há 2 meses atrás, mais ou menos 2 meses, eu perdi, até falei no outro vídeo, gastei R$ 1.100, comprei uma nova impressora. Tinha uma reserva financeira para isso, porque a cada caneca, a cada camisa que eu faço, separo ali um pouquinho, pensando já no futuro. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Para você que está começando agora com gráfica rápida, fica atento a esses detalhes, porque impressora toda hora estraga. Toda hora estraga. Ah, Pedro, mas eu tenho uma impressora que já está funcionando há 5 anos e não deu nenhum problema. Beleza, mas você já tem ela há 5 anos, mas qual é o ritmo que você usa a sua impressora? Você castiga ela? Ou você faz uma impressão agora, daqui a meia hora você faz mais uma? Antes desse vídeo iniciar, eu já estava aqui fazendo a apostila. Tá aqui, ó. Às vezes eu faço apostila pequena, às vezes eu faço muita apostila. Então, assim, bem dizer, a minha máquina, principalmente o Workforce, ela trabalha o dia inteiro. Então eu preciso ter noção de que ela vai estragar cedo. Ela vai estragar cedo, mas não porque eu exploro demais ela. Sim, porque eu uso muito. Mas isso não quer dizer, o que você quis dizer? Se você não explora usar muito, não. O que eu quero dizer é que eu sei respeitar o tempo dela. Eu ponho ela para trabalhar, se eu vejo que ela já está há muito tempo funcionando, eu revezo com a minha brother. Quando a minha HP estava viva, se o serviço fosse preto e branco, eu revezava com a minha HP. Isso que é explorar, é você deixar ali a máquina, usa ela um pouco e aí deixa ela ali refrescar um pouquinho, para você ter uma vida aí mais duradoura. Outra coisa, usa tinta original, é sempre bom. No meu caso, na minha Workforce, eu não uso tinta original. Por quê? Porque o fabricante, ou melhor, quem modificou ela, que me vendeu ela modificada, recomenda que eu use a tinta deles. Mas a impressora está sob garantia deles. Então qualquer problema que vier a acontecer, eu posso estar levando a eles e acredito que não vai ser me cobrado nada, ou que se vai ser me cobrado só o que tiver que ser trocado. Isso, uma possibilidade de problema que eu acredito que não vai ter. Então, gente, você precisa às vezes aprender a respeitar também o seu equipamento, sabe? Não coloca ele para trabalhar horas demais forçado ali, porque isso aí pode acabar vindo estragando demais o seu equipamento. Alguns, inclusive, vêm até com essa mensagem. Algumas impressoras, eu já tive um bocado de impressoras. E algumas diziam que trabalho demais ali forçado por muitas horas pode vir estar danificando a sua impressora. Foram feitas para imprimir, de fato. Isso não quer dizer que você não vai deixar de imprimir, mas atenta a esses pequenos detalhes que podem aí estar levando a sua impressora a ter uma vida mais prolongada. Tá bom, gente? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu espero que todo mundo que assistiu tenha gostado. Se você tem uma sugestão, uma crítica, deixa aqui embaixo no campo dos comentários. Inscreva-se no canal. Se você tem algum pedido de vídeo, algum título, alguma coisa que você gostaria aí que eu estivesse fazendo, deixa também nos comentários que em breve eu vou com certeza estar fazendo, tá bom? Eu espero que isso aí ajude demais. Eu vejo que tem muita gente que fica perdida quando abre ali a sua gráfica rápida. Eu vou fazer também um vídeo exclusivo para gráfica rápida. O que eu quero abordar nesse vídeo são alguns pontos importantes. Um deles é, você realmente quer ter uma gráfica rápida? Você sabe os desafios, você sabe os problemas que é ter uma gráfica rápida? Eu vou deixar isso aí detalhado no próximo vídeo. Então, muito obrigado por todo mundo que assistiu, um abraço e até a próxima.